Você tem um imóvel na planta e também tem FGTS? E você gostaria de entender melhor como utilizá-lo para quitar o seu apartamento? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar tudo proprietária a proprietário. Você vai sair desse vídeo uma especialista em FGTS. Mas antes, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui neste canal, eu devo lhe dizer que você está perdendo muita dica boa para você que tem um imóvel na planta ou terá um em breve. Aqui tem vídeo novo todos os dias, tudo sobre imóvel de A a Z. Então já se inscreve agora, clicando aqui embaixo no botão de inscreva-se e já ativa o sininho para o YouTube entender e te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui. Eu sou a Maiara Barbosa, do Seu Imóvel Pontual, sou especialista em quitação de imóvel na planta e hoje vamos falar do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Se você tem FGTS e quer usar no seu imóvel, mas não faz ideia de como ele funciona, se você pode ou não pode utilizar, quais são as regras, eu vou te explicar tudinho agora. Primeiro de tudo, o FGTS ele tem uma única regra para todas as instituições. Essa regra foi criada pela Caixa Econômica Federal. É ela também quem guarda o seu dinheiro, fica lá investido num fundo da própria Caixa Econômica. E vamos ser bem sinceros aqui. Tá lá parado o FGTS, quem sabe parado há anos e não rende quase nada. O rendimento do FGTS é de aproximadamente 3% ao ano. Ou seja, nada se comparado à nossa inflação ou à taxa Selic. Dito isso, o conselho é: se você pode utilizar o FGTS para diminuir o valor a ser quitado do seu imóvel, utilize. O valor que você tem lá aplicado no FGTS é de mais ou menos o valor de um salário seu a cada ano. Ou seja, o valor que você ganha mensalmente é o mesmo que você terá lá acumulado ano a ano no seu FGTS. Vamos então a todas as regras de utilização. Fique bem atenta a cada uma delas, pois a Caixa é bem rigorosa nessa questão de regras. Vamos às regras. Primeira coisa, vamos entender como você pode utilizar o seu FGTS no seu imóvel. A primeira maneira que você pode utilizar o FGTS é utilizando o valor que você tem lá no seu fundo para complementar o pagamento do seu imóvel na planta. Então, por exemplo, você tem um FGTS no valor de R$50 mil e o seu imóvel, o valor do saldo devedor que tem a ser quitado com a construtora, né, que deve ser quitado depois que o imóvel ficar pronto, está ali avaliado em R$200 mil. Se você tem R$50 mil de FGTS e um saldo devedor ali aproximado de R$200 mil, você utiliza esses 50 mil e você vai ficar ali devendo para a construtora R$150 mil. Esses 150 mil você pode fazer aqui comigo através do seu imóvel pontual ou pode buscar outras linhas de crédito. Isso é legal porque você antecipa diretamente para a construtora, então você não vai pagar, por exemplo, taxas sobre o seu FGTS. Então você não está colocando ele ali dentro de um plano e sim complementando o valor a ser quitado. Então você vai antecipar o seu FGTS. Muitas pessoas já colocam até no próprio contrato de compra e venda com a construtora o vínculo com o FGTS. Então, vale lembrar aqui que se você vinculou o seu FGTS lá no seu fluxo de pagamento para a construtora, ele só será resgatado no final, depois que as obras estiverem concluídas. Isso é uma exigência da Caixa Econômica Federal, pois você só consegue utilizar o FGTS quando o imóvel possui matrícula. Então, mesmo que você tenha utilizado o FGTS para vincular o valor a ser pago lá para a construtora, como a última parcela, parcela chaves, parcela balão,
ou então você já comprometeu esse valor lá com a construtora, você só vai poder sacar ele da Caixa Econômica no momento em que o imóvel estiver pronto. Então, a maneira mais tradicional de utilizar o FGTS na compra do imóvel, na quitação do imóvel, é usando ele para complementar os valores, seja lá no fluxo de pagamento, quer seja na hora de quitar o saldo devedor com a construtora. A segunda maneira de você utilizar o seu FGTS, se você optar por um consórcio tradicional, é você ofertando o FGTS como lance. Então, como que funciona essa modalidade de utilizar o FGTS na hora de antecipar ali a liberação do seu consórcio? Você vai ofertar, o próprio nome já diz, você está fazendo uma oferta, você pode colocar ali o valor do FGTS, somar com recursos próprios, o próprio lance do crédito, né, o lance embutido, mas você vai ofertá-lo. Saindo a sua contemplação, né, sendo liberado ali, você está como provável para ser contemplado, você vai fazer uma documentação para a Caixa Econômica Federal, informando que aquele valor que você colocou que iria disponibilizar para o lance será resgatado ali do seu fundo de garantia. A mesma regra vale que, se você ofertar como lance ao FGTS, você só vai de fato sacar ele lá do fundo no momento em que o imóvel estiver pronto, no momento em que você utilizar o seu crédito do consórcio. Antes disso, você só vai assinar um termo informando que aquele valor que você mencionou, seja o valor integral que você tem lá no fundo de garantia ou uma parte dele, está sendo utilizado para cobertura de um lance da administradora de consórcio. Então, vale lembrar que se você utilizar ali no lance, cobrir o seu lance com FGTS, respeitando ali todas as regras que a administradora colocar para você, porque são algumas regras que podem envolver somente aquela administradora em particular. Então, vale a pena você verificar quais são as regras para a utilização do FGTS em lances, né? Porém, você só vai resgatar ele ali do fundo no momento em que o crédito for disponibilizado de fato, porque o consórcio também, ele precisa de uma matrícula, né? Ele precisa que o seu imóvel esteja pronto para você conseguir quitá-lo. Então, você só vai utilizar o FGTS neste momento, em que o consórcio estiver quitando o teu imóvel na planta, e agora sim vai ser feito ali o resgate lá na Caixa. É importante falar isso porque às vezes você compromete um valor com o consórcio, com o seu lance, e aguarda ali o período de tempo que o imóvel vai ficar pronto, né? Você contemplou o seu consórcio através de lance e ainda tem alguns meses pela frente aguardando o imóvel ser finalizado. Nesse período, você tem ali todo mês uma entrada de FGTS no valor ali acumulado da Caixa. E quando você for resgatar, pode ser que lá na frente esteja um valor maior. Então, vai estar um valor maior. Afinal, a não ser que você contemple no mesmo mês que você vai utilizar o seu crédito, né, que você vai já quitar a construtora, o valor que você tiver disponibilizado para lance e o valor que tiver constando lá no seu saldo do fundo de garantia vai ser diferente, vai ser maior. Então, você só vai resgatar aquele valor que você comprometeu com o lance. Diferente disso, o restante que ficar ali, você pode usar posteriormente para uma amortização. A outra maneira de você utilizar o FGTS para quitação de imóvel na planta é no financiamento bancário tradicional. Então, quando você vai optar ali por pagar os juros, por pagar num prazo maior através de um financiamento bancário, você tem também a opção. As mesmas regras valem tanto para o seu imóvel pontual, para o consórcio tradicional e também para o financiamento bancário, são as mesmas regras. Você vai utilizar o seu FGTS naquele momento, você vai antecipar aquele valor para o banco. Então, você vai ali no seu financiamento, vai conversar com o seu gerente, vai fazer uma simulação e neste momento você vai utilizar o seu FGTS como parte do pagamento ali no financiamento. Então, o mesmo exemplo, se você tem um imóvel ali de 300 mil reais e você tem um FGTS de 50 mil reais, você vai antecipar esse valor para o banco, 50 mil reais, e o restante do valor,
né, os 250 mil que faltam para ser quitados com a construtora, você vai ali fazer a simulação da linha de crédito do financiamento bancário. Então, em via de regra, independente se seja para complementar o valor, seja num financiamento bancário, ou seja, num lance de consórcio tradicional, você vai ter ali um complemento, você vai utilizar aquele valor para antecipar o seu pagamento do seu imóvel. Outra opção que não foi dita aqui é que se o seu fundo de garantia for de valor igual ou superior ao valor do seu saldo devedor lá com a construtora, você pode utilizá-lo para uma quitação 100% à vista. Então, você pode pegar o FGTS e quitar 100% do saldo devedor ali com a construtora. Ai, Mayara, não chega a ser 100%, é 80% do valor que eu tenho para quitar com a construtora, falta 20%. Esses 20% você vai utilizar ali, por exemplo, um recurso próprio ou alguma das linhas de créditos que eu falei anteriormente. Seu imóvel pontual, consórcio tradicional ou um financiamento bancário. Então, você pode sim ou quitar 100% com o FGTS ou utilizar recursos próprios para uma quitação à vista, né, totalizando ali o valor que você precisa quitar, ou recorrer às demais linhas de créditos que eu falei anteriormente. Vamos entender então agora quais são as regras que o imóvel deve respeitar para que você consiga utilizar o seu FGTS naquele imóvel em específico. O imóvel não pode ter sido adquirido com recursos de FGTS nos últimos 36 meses. Em caso de imóvel na planta, isso não se aplica, pois o imóvel é novo, ou seja, não teve nenhum dono anterior. Mas só para você ficar especialista, eu vou te explicar como essa parte funciona. Então, se você for comprar um imóvel e o imóvel nos últimos 3 anos tenha sido comprado pelo proprietário anterior ou até mesmo antes do proprietário anterior, depende aí de quanto tempo aquele proprietário está com o imóvel, ou seja, o vendedor do imóvel, se ele comprou através de FGTS ou utilizou o FGTS para compra daquele imóvel nos últimos 3 anos, você não vai conseguir utilizar o seu FGTS para o mesmo imóvel, para aquela mesma matrícula, né? O número de identificação daquele imóvel. Então, você só consegue utilizar um FGTS em casos de imóveis novos, como é o caso de um imóvel na planta, pois ele não teve nenhum proprietário anterior. Na sua matrícula vai constar que o proprietário do imóvel é a sua construtora, então ela vai transferir do nome dela para você, então não tem esse problema. E no caso do imóvel ter mais de 3 anos ali de já ter sido utilizado o FGTS na compra daquele imóvel. Então vale lembrar, mesmo que você não vá utilizar essa regra, pois o imóvel é novo, você pode orientar uma pessoa que você conheça, que esteja pensando em comprar um imóvel já pronto, que já teve proprietários anteriores, de que se esse imóvel foi comprado com recursos de FGTS nos últimos 36 meses, ela não vai conseguir utilizar o dela. E isso é bem legal, porque na hora de você escolher o imóvel, você já pode ficar atento a isso. Você pode perguntar ali na hora da compra se o imóvel foi utilizado, se você tem a pretensão de utilizar seu FGTS, se já foi ou não utilizado o FGTS pelos proprietários anteriores nos últimos 3 anos. Outra regra que influencia ali nas características do imóvel para a utilização do FGTS é que o imóvel deve ser residencial e urbano e deve ser destinado para moradia do trabalhador, no caso, você. Ele deve estar matriculado no cartório de registro de imóveis competente ali da comarca em que o imóvel estiver localizado, não devendo existir nenhum gravame que resulte no impedimento da sua comercialização. Ou seja, não pode ser imóvel rural, não pode ser imóvel comercial ou em alguma cidade em que você ou o seu cônjuge, seu companheiro, não resida, não consiga comprovar nenhuma residência ou vínculo trabalhista. Então vamos entender melhor essa parte. O imóvel ele tem que ser residencial, urbano e ele tem que ter ali toda a regularização em cartório, ok. Você tem que comprovar que você reside, ou, por exemplo, se você for usar o FGTS do seu esposo, da sua esposa, que vocês residem naquela localização em que o imóvel está sendo comprado, ou que você tem algum vínculo trabalhista com aquela cidade, com aquela localização que você está comprando o seu imóvel.
Sobre o valor de avaliação do imóvel, sim, tem um limite em que a Caixa Econômica coloca ali um teto para que você consiga utilizar o seu FGTS para um determinado valor de imóvel. Então, qual é esse valor? O imóvel, a avaliação do seu imóvel não pode exceder, ou seja, ser maior do que R$ 1,5 milhão. Essa é a regra atual da Caixa Econômica Federal para o valor máximo do imóvel para a utilização do FGTS. Pode mudar, assim como já mudou no passado, porém, atualmente, o valor que a Caixa Econômica exige que seja o imóvel para a utilização do FGTS é de, no máximo, R$ 1,5 milhão. Em relação à localização do imóvel, o imóvel ele deve estar ali, o imóvel deve estar dentro de uma cidade, ou seja, localizado ali em uma cidade, onde você comprove que você trabalha ou que você reside há mais de um ano. Isso a Caixa pega bastante no pé, porque tem que ser comprovado que você está comprando um imóvel no local que você trabalha, ou então numa região metropolitana, nas cidades vizinhas, nas cidades limítrofes, né? Então, por exemplo, se você mora num grande centro como São Paulo, um exemplo para quem é aqui de São Paulo, você mora em São Paulo. Você tem ali um imóvel em São Paulo, mas você trabalha em São Bernardo do Campo, é uma cidade limítrofe. Então você consegue comprar ou em São Bernardo, porque você trabalha em São Paulo, ou em São Paulo porque você mora em São Bernardo. Então vale lembrar que essa parte é bastante importante. Você tem que comprovar pelo menos um ano de residência. Vai ser exigido ali de você na hora da documentação um comprovante de residência. E se você não comprova a residência, você tem que comprovar através de uma descrição do seu empregador, da empresa em que você trabalha, que você trabalha naquela cidade ou numa cidade vizinha na qual você está adquirindo o imóvel naquela localização. Outra regra legal da gente conversar aqui é que se você tem ali, vamos supor, você já tem um financiamento bancário, ou você tem um consórcio, ou você tem o seu imóvel pontual e você vai utilizar uma outra linha de crédito, por exemplo, você tem um financiamento bancário e você fez o seu imóvel pontual para quitar o seu financiamento bancário, para eliminar ali aquele monte de juros e eliminar mais de 20 anos de pagamento de parcela. Se você fez o seu imóvel pontual para quitar um financiamento bancário e você não utilizou o seu FGTS na hora de fazer o financiamento bancário e agora quer utilizar com o seu imóvel pontual, não pode. Infelizmente, não pode. Não é nem com o seu imóvel pontual, é uma regra geral para qualquer tipo de quitação entre duas instituições financeiras. Se chama interveniente quitante. Então, no interveniente quitante, seja aqui com o seu imóvel pontual, seja num consórcio tradicional, em qualquer outra administradora, seja de financiamento para financiamento, se você não for fazer a portabilidade, você não consegue utilizar o seu FGTS para quitar aquela outra linha de crédito. Por que não? Vamos voltar no exemplo do seu imóvel pontual para o financiamento bancário. Você já tem um financiamento bancário no seu nome, você já registrou o imóvel ali no seu nome, já está alienado a uma instituição financeira, ou seja, o banco, e você está adquirindo uma outra linha de crédito com outra empresa, com outra instituição financeira. Então, se você quer utilizar nessa instituição, você não pode. Você tem que fazer o quê? Você tem que amortizar o seu saldo devedor com a instituição, a primeira que você contratou, você vai reduzir o seu saldo devedor utilizando o FGTS e aí sim vai fazer ali o crédito com a outra empresa, com o seu imóvel pontual ou o que você escolher, para quitar aquele saldo só com o valor complementar. Então vamos falar em números para ficar mais fácil de visualizar. Você tem um financiamento bancário de R$ 300 mil e você vai utilizar a linha de crédito do seu imóvel pontual para quitar este financiamento de R$ 300 mil a juros presentes. Então você precisa ali, você tem um FGTS de R$ 50 mil. Então você não pode dar os R$ 50 mil aqui no seu imóvel pontual. Você tem que dar lá no banco que você contratou o seu financiamento bancário. Então você vai reduzir de R$ 300 mil a dívida para 250 mil. E você vai ter a linha de crédito ali do seu imóvel pontual não mais de 300 mil, e sim de 250. Então você amortizou para 250 seu saldo devedor e vai trazer a outra linha de crédito para quitar aquele valor. Então você não pode utilizar com a instituição, a segunda instituição que você escolher, e sim no plano original que você contratou para aquele imóvel, para o seu primeiro imóvel.
Outra regra interessante é que o FGTS ele não pode ser utilizado antes que o imóvel tenha a averbação da edificação. Isso, para quem está comprando um imóvel na planta, é muito importante, porque muitas pessoas falam: eu tenho um FGTS e já quero utilizar. Seja aqui comigo no seu imóvel pontual, quer seja com a própria construtora, quer seja com outra linha de crédito, você não pode utilizar o seu FGTS antes da obra estar concluída. A Caixa Econômica Federal não aceita que você resgate o valor do seu FGTS antes que o imóvel apresente ali averbado a edificação. O que isso quer dizer? O seu apartamento, o seu imóvel na planta, ele está ali num terreno. O terreno que a construtora está construindo ali os prédios, o prédio em si, é aquele terreno para o cartório de registro de imóveis, é o que consta na matrícula do cartório. A partir do momento em que o imóvel fica pronto, finalizado 100%, a construtora vai levar a documentação da obra toda lá no cartório de registro de imóveis e vai averbar toda a edificação. Então, falando de uma forma bem simples, o que era antes um terreno para o cartório de registro de imóveis vai passar a constar um prédio. Então, a partir do momento que para o cartório de registro consta um prédio ali construído, edificado, averbado, tá tudo certinho com a documentação do imóvel, a partir deste momento a Caixa Econômica Federal autoriza que você possa utilizar o seu FGTS. É claro que no caso de imóvel na planta, além de constar a edificação do prédio, tem que constar a matrícula individualizada, porque cada proprietário vai ter uma matrícula específica, porque tem a matrícula mãe, que é a matrícula do prédio todo, e daquela matrícula mãe vão ser geradas as matrículas individualizadas, ou seja, para cada apartamento, para que cada proprietário tenha ali uma matrícula e uma escritura diferente e própria para si. Então é neste momento que a Caixa Econômica autoriza você utilizar o seu FGTS, seja para complementar, seja para lance, seja para qualquer finalidade que você utilizar o FGTS ou até mesmo para quitação à vista, é neste momento em que você vai poder utilizar. Antes disso, não pode. Então vamos entender quais são as regras agora que você, portador do FGTS, tem que ter em você, nas suas características, para que você possa utilizar o seu FGTS. A primeira delas parece boba, mas não é. É o quê? Se você tem uma linha de crédito, seja aqui com o seu imóvel pontual ou qualquer outra empresa, essa linha de crédito ela tem que estar no seu nome para você poder utilizar. Então, não adianta você, por exemplo, querer fazer uma linha de crédito no seu nome e utilizar o FGTS da sua cunhada para você quitar o seu apartamento. Não pode. Então, o imóvel e o FGTS tem que estar no nome da mesma pessoa. Se o seu imóvel na planta está no seu nome, a linha de crédito tem que estar no seu nome para você conseguir utilizar. Se você vai comprar junto ali com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro, com o seu cônjuge, a linha de crédito ela tem que estar no nome de quem vai constar no FGTS. Então, vamos supor, você não tem FGTS, mas a sua esposa tem, ou o seu esposo tem. Você vai utilizar o nome de vocês dois na linha de crédito que você contratar, para que na hora que seja quitado ali o seu imóvel na planta, no imóvel na planta conste o nome da pessoa que está utilizando o FGTS. Então, é importante que o FGTS, o titular da linha de crédito que você contratar e quem está ali no contrato de compra e venda da construtora seja a mesma pessoa. Então, a única maneira de você utilizar o FGTS de um terceiro ou é do seu cônjuge, se você tiver ali, eu vou contar mais pra frente no vídeo quais são as formas que o FGTS aceita de você utilizar o FGTS do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, da sua união estável, vai vir mais pra frente aí no vídeo. Mas é do seu cônjuge ou então para um filho. Então, a única maneira de você utilizar o FGTS que não seja para você é nestes casos. Outra regra que você deve seguir para utilizar o FGTS é que você tem que ter registrado em carteira 3 anos de contribuição. Então, é 3 anos de contribuição. Se faltar ali um mês, não passa. E sabe por que eu tô falando para você que não passa? Quando eu fui utilizar o meu FGTS lá no meu primeiro imóvel, que eu ainda era CLT, né, que eu ainda tinha ali um registro em carteira, eu fui fazer as contas, porque eu trabalhava fazia pouco tempo e deu assim, na régua, 3 anos. Passou 18 dias dos 3 anos.
Foi 3 anos e 18 dias. Por pouco eu consigo utilizar meu FGTS. Porque fora isso eu não iria conseguir. Não precisa ser 3 anos na mesma empresa. Pode ser ali 3 anos em empresas diferentes. E é legal, foi a conta que eu fiz para utilizar meu FGTS, porque só olhando ali mês, pode ser que não bata. No meu não bateu. Se você contar só mês, não bate. O que você tem que fazer se você tem ali, assim como eu, um período curto na carteira para utilizar? Você tem que contar os dias, porque lá na sua carteira de trabalho conta a data da admissão e a data da demissão. Então você vai contar os dias, se você tem ali quantos dias de trabalho, tem que totalizar os 3 anos naqueles dias. Porque às vezes se você conta por mês, você pode ou contar mais ou contar menos. Então, se você tem ali, se você acha que você está muito próximo desse período de 3 anos, vale a pena você contar os dias. Marca ali no caderninho, empresa X eu tenho tanto, ou se for uma empresa só, você marca do início ao fim, quantos dias foram trabalhados, se vai totalizar os 3 anos que você precisa ter. Essa regra também é muito importante ser seguida, a Caixa não deixa. Se você tiver ali um mês a menos, e no meu caso, eu fiquei assim com o coração na mão, porque como eu tinha só ali próximo de 3 anos trabalhados, 3 anos e 18 dias no CLT, e eu já tinha aberto a minha empresa há 2 anos, eu tinha noção que eu não ia voltar pro CLT, né, tão cedo, e até hoje não voltei. E aí eu pensei o quê? Poxa vida, se faltar, eu não vou poder utilizar meu FGTS, porque eu não vou ter nunca 3 anos de contribuição na minha carteira. Então, vale a pena ficar muito atento a essa questão dos 3 anos, ou seja, 36 meses de contribuição. Não precisa ser na mesma empresa, mas tem que totalizar os 36 meses. Outra regra é que você não pode ter nenhum financiamento no sistema financeiro habitacional. Então, se você já tem um financiamento no seu nome, ou já teve um financiamento no seu nome, e você quer utilizar o FGTS, quer seja aqui no seu imóvel pontual, no consórcio tradicional ou em outro financiamento bancário, você não vai conseguir. Porque a Caixa vai puxar que você já tem um financiamento imobiliário no nome e não vai permitir que você utilize em outro imóvel. Por quê? A regra do FGTS é clara. FGTS é utilizado para primeiro imóvel. Então, se você tem ali um financiamento em andamento e você quer utilizar em outro financiamento, o que a Caixa vai entender? Que você já tem um imóvel, afinal você já tem um financiamento no seu nome. Então, você não vai poder utilizar em nenhum outro imóvel. Outra regra é que você não pode ser proprietário de qualquer outro imóvel, quer seja ele pronto, já esteja concluído, residencial, ou quer seja ele em construção. Então, essa regra é importante porque, por exemplo, assim, muitos clientes chegam até mim para utilizar o FGTS. E na hora que a gente vai averiguar regrinha por regrinha ali, às vezes a pessoa tem ali um imóvel no qual os pais colocarem usufruto dele ou dela. E aí, nesse caso, também não dá para usar. Porque você tem um imóvel em usufruto seu. Mesmo que não seja seu, seja ali dos seus pais, você não vai conseguir utilizar porque está em usufruto. Então, você tem que ficar atento que não pode constar nenhum imóvel, quer seja você o proprietário, quer você tenha uma fração daquele imóvel, quer você você tenha só usufruto sobre aquele imóvel, você não vai conseguir utilizar seu FGTS se você aparecer em qualquer registro como proprietário de um imóvel que seja residencial, tá? Se for um imóvel aí comercial, você pode utilizar. Se você tem um imóvel comercial no seu nome e você quer utilizar para um imóvel residencial, você consegue. Agora, se você tem qualquer outro imóvel residencial no seu nome e quer utilizar, não pode. Alguns casos não impedem de você utilizar o seu FGTS e eles são bem peculiares, então eu vou contar aqui para você. Então, por exemplo, se você fez um financiamento bancário no Sistema Financeiro de Habitação para construção, ampliação ou reforma, quer ele esteja ativo ou não, quer tenha sido para uma residência sua ou então você já tenha averbado esse imóvel, você pode utilizar o FGTS num imóvel. Outra forma que não impede você utilizar o seu FGTS, que muita gente confunde, é o quê? Quando você tem um contrato de compra e venda, que é o caso de quem tem um imóvel na planta, ou seja, você fez uma reserva, né, do seu apartamento.
Você tem um contrato de compra e venda. Aquele contrato de compra e venda vai se tornar uma escritura depois de você quitar o seu apartamento. Porém, antes disso, você não vai ali ter uma característica de um imóvel no nome, porque o imóvel não está ainda legalmente no seu nome. Você tem só um contrato de compra e venda. Ele só vai passar a ser no seu nome a partir do momento que tenha escritura formalizada no seu nome. Então, nestes casos em que há um contrato de compra e venda no seu nome, você pode utilizar o FGTS para quitação daquele mesmo imóvel que consta no contrato de compra e venda. Então, você tem um contrato de compra e venda, não significa que você tem uma escritura. Então, nestes casos, você pode utilizar o FGTS. Outra modalidade que surge muita dúvida em relação ao FGTS é a modalidade do consórcio. Então, se você tem um consórcio e ele está contemplado ou não está contemplado, mas você ainda não utilizou ele para comprar um imóvel, quitar um imóvel, e você quer utilizar em outro consórcio, ou no seu imóvel pontual, ou no financiamento bancário, não é um impeditivo. Por quê? Você tem um consórcio contemplado no seu nome, mas você ainda não adquiriu um imóvel com aquele consórcio. Então, desta forma, mesmo que você tenha ali um crédito imobiliário contemplado ou não, você pode utilizar o FGTS para outro crédito imobiliário, como por exemplo, seu imóvel pontual. Então, não é um impeditivo você utilizar o seu FGTS no seu imóvel pontual se você tiver um outro consórcio, uma outra linha de crédito de um consórcio que não tenha sido utilizado o seu FGTS e que você não tenha utilizado aquele consórcio para comprar ou quitar ou qualquer forma de utilização do seu consórcio imobiliário. Outra maneira que você pode ser proprietário, mas que não vai impedir de você utilizar o seu FGTS, é se você for, por exemplo, proprietário de um apart-hotel ou então de um flat, desde que seja caracterizado comercial. Hoje em dia está muito em alta você comprar, por exemplo, apartamentos de hotéis. Eles vendem para você ali um apartamento, uma fração do apartamento, de um apart-hotel, de um flat. Então, se você for proprietário de algum desses imóveis comerciais, né, porque são todos comerciais, você pode ainda assim utilizar o seu FGTS, não seria um impeditivo para você utilizar desde que você esteja dentro das demais regras. Outra regra é que, se você é proprietário de um imóvel e a fração que te compete daquele imóvel tá ali de 0 a 40%, ou seja, você é proprietário em 40% de um imóvel X, os outros 60% é de outro proprietário, né? De um proprietário ali que está fazendo sociedade com você naquele imóvel. Se você não ultrapassar esses 40%, pode ser de um imóvel ou mais imóveis, neste caso você pode utilizar o seu FGTS. Isso acontece muito na divisão de herança. Então, muitas vezes, quando vai dividir herança entre irmãos, né, entre ali os beneficiários da herança, pode ser que o imóvel saia com frações. Então, pode ser que você tenha ali uma fração de um determinado imóvel e sua irmã e seu irmão tenham mais ali outras frações. Então, neste caso, se você possui só uma fração do imóvel e essa fração não excede 40%, nesse caso, você ainda pode utilizar o FGTS, mesmo tendo um imóvel residencial registrado no seu nome. Por quê? Porque você não excedeu 40% do total daquela propriedade, daquele imóvel. Quais documentos apresentar na hora do saque, do resgate do seu FGTS? Então, alguns documentos você vai precisar levar ou na instituição que você está adquirindo a sua linha de crédito, ou então na própria Caixa Econômica Federal. Então, os documentos são comprovante de residência no seu nome ou declaração do empregador, ou seja, uma declaração da sua empresa, do local que você trabalha, que você pode pedir para a empresa que comprove que você de fato trabalha naquele local. Então, pode ser a carteira de trabalho, com a localização, uma declaração. Você também tem que apresentar declaração do imposto de renda. Você tem que apresentar o extrato do FGTS com emissão de até 60 dias. O extrato você consegue no próprio aplicativo do FGTS. Então, você abaixa ali o aplicativo do FGTS no celular. E se você ainda não tem esse aplicativo baixado, é só entrar na loja do seu celular e digitar FGTS. Vai aparecer um logo
que eu vou deixar aqui embaixo para você ver como que é o logo. Cuidado para não baixar nada que não seja oficial, tá? Porque nessa parte é interessante você olhar se é de fato o aplicativo do FGTS. Dentro do aplicativo, você tem um monte de informações. As empresas que você já trabalhou, qual o valor de FGTS que cada uma delas depositou para você, as datas, o saldo total que você tem acumulado ali no seu fundo, tem tudo lá. O extrato também você pode conseguir puxar pelo próprio site da Caixa, né, do Fundo de Garantia. E se você não conseguir, você pode entrar ali no site da Caixa, na parte de FGTS, que lá também você vai conseguir emitir o extrato. E, em último caso, você também pode procurar uma agência da Caixa Econômica e solicitar o extrato através da agência. Você também vai ter que apresentar carteira de trabalho comprovando os 3 anos consecutivos ou não de trabalhos registrados ali. Outro documento que você tem que apresentar é o formulário de autorização ou amortização para saque do FGTS. Esse documento é o que você terá que apresentar ali para a Caixa Econômica Federal, informando o valor que você vai utilizar, pois você não precisa utilizar todo o valor que consta lá. Então, por exemplo, você vai utilizar, você tem 50 mil reais e você vai destinar para a utilização do seu imóvel 40 mil reais. O que não faz muito sentido, porque se tá lá os 50 mil reais, o ideal é você utilizar tudo, como a gente disse, não está rendendo nada, está rendendo 3% ao ano, e você vai ali estar amortizando uma parte do seu saldo devedor. Mas isso compete a você, é você quem vai escolher. Tem pessoas que querem a segurança de ter ali um valor guardado, uma parte do valor do FGTS ainda retido ali. Então você não precisa utilizar todo o FGTS, você pode destinar só uma parte, e este formulário é justamente para falar qual é o valor que você vai utilizar. Então, se você tem 50 mil e você vai utilizar 40 mil, você vai preencher um formulário informando a Caixa Econômica que você está utilizando 40 mil do FGTS para aquela instituição ou para aquele imóvel, e aí sim você vai enviar esse formulário para a Caixa e o restante do valor vai permanecer ali guardado no fundo, retido no fundo, rendendo ali para você ano a ano. Outro documento que você vai ter que apresentar é o comprovante de residência e ele tem que ter no máximo 60 dias de emissão. Então não adianta ficar levando aqueles comprovantes antigos que você tem ali, que é o primeiro que você encontra jogado na casa, sabe? Você tem que levar um que tenha pelo menos 2 meses, no máximo ali 2 meses, para que seja aceito pela Caixa Econômica Federal. Depois de utilizado seu FGTS, você pode voltar a utilizá-lo para o mesmo imóvel nas amortizações. Então, quais são as regras para você amortizar o seu FGTS depois de utilizado? Ou então, se você não utilizou ainda, usar só para amortização. Ele pode ser utilizado a cada 2 anos para amortizar até 80% da parcela. Então, o que isso quer dizer? Que se você tem um FGTS, utilizou esse ano, você vai ter que aguardar 2 anos para utilizar novamente e assim consecutivamente para amortizar até 80% das parcelas. Então, você pode escolher amortizar ali o valor da parcela mensal ou o prazo total que você tiver ali pela frente, de trás para frente, amortizando o prazo ao invés de amortizar a parcela. A regra do FGTS é a mesma em todo o território nacional. Utilizar o FGTS é um direito seu, com certeza irá te ajudar a quitar ali o seu imóvel, o seu apartamento mais rápido. Ah, Mayara, mas eu não tenho tanto assim FGTS, tenho só um pouquinho lá guardado. Qualquer valor faz a diferença na hora de quitar o seu imóvel. E lembre-se que depois que você utiliza o FGTS, a cada 2 anos você pode utilizar ele novamente. Então, mesmo que tenha só um valorzinho lá, você usando agora, daqui 2 anos você vai poder utilizar de novo. É isso. Espero que eu tenha te ajudado a entender como o FGTS funciona. E se esse vídeo foi útil para você, já compartilha com todas as pessoas que você conhece que vão quitar um imóvel na planta ou estão pensando em comprar um imóvel e que gostariam de utilizar os seus FGTS. Com certeza, ela vai adorar saber dessas informações. Com certeza, ela vai adorar saber dessas informações. Afinal, muita gente tem FGTS, mas não sabe como utilizá-lo.
Me deixa saber aqui embaixo se você gostou desse vídeo e conte comigo na sua jornada do seu imóvel. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!